somente esse verso, por enquanto. Josué 24:15. Se você não trouxe a tua Bíblia, nosso irmão colocou aqui. Josué 24:15. Todos acharam bem? Vamos ler junto aqui? Diz assim: mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e minha casa, minha família, serviremos ao Senhor. Alguns dizem eu e minha casa, outras versões vão dizer como essa: eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu gostei bastante dessa parte família, né? E é o que eu queria falar um pouquinho essa noite, queria compartilhar com vocês. Poder tomar assento no nome de Jesus? Falar algo que Josué, nesse momento dele, faz um concerto com o povo, e ele conseguiu entender, no meio de todas as dificuldades, todas as tribulações, o que o inimigo queria investir. E essa noite eu queria trazer para você refletir qual é a cilada do inimigo, quais as armas que ele tem agido hoje em dia para poder abalar a Deus, para poder entristecer os olhos de Deus com o seu projeto que é a nossa vida, né? Nós como criação. A gente sabe que a gente está vivendo uma crise silenciosa hoje dentro dos lares, né? Uma crise que muitas vezes a gente olha assim, a casa que nem olhando lá para frente. Vou profetizar para aquela casa da frente, para aquele vizinho, para aquela família ali, bênção sobre aquela família. Mas eu consigo olhar para frente agora e enxergar uma porta, paredes e alguns vidros e uma janela. Eu não consigo enxergar além disso. E muitas vezes eu também, você não conseguimos enxergar além disso. Se a gente está caminhando por essa rua aqui, a gente vai enxergar somente casas. Mas hoje a gente tem nossos olhos humanos no dia a dia, na correria, a gente tem muitas vezes enxergado somente isso. Mas o que vale para Deus não é isso que a gente enxerga humanamente de fora. O que vale para Deus é o que está lá dentro. Ou seja, o que vale para Deus e tem grande valor é a família que está lá dentro. Hoje a gente vê muitas vezes casas lindas por fora, mas vemos casas lindas destruídas por dentro. E quando eu falo disso, eu falo da casa lá, das famílias, e também falo da casa nossa também. Que muitas vezes a gente chega sorrindo, chega com um semblante, muitas vezes mostrando uma certa alegria, mas por dentro está destruído. Ou seja, sabe aquela casa caiada? Aquela casa que a gente bota um calzinho e parece bonita, mas se chover, escorre. Muitas vezes a gente se comporta assim. E muitas vezes a gente está enxergando essas casas muito bonitas por fora, destruídas por dentro. Famílias muitas vezes com tudo materialmente, mas espiritualmente vazias. E essa é uma das investidas do inimigo. Tentar deixar as famílias totalmente vazias espiritualmente. Se ele conseguir fazer com isso, que as famílias fiquem vazias espiritualmente, ele começa a ter êxito, começa a ter sucesso no seu plano, no seu projeto de destruição. Uma pergunta que eu me fiz, e talvez você possa se fazer essa noite: como está a sua casa hoje? Como está a sua família hoje? Está cheia da presença de Deus? Ou cheia de discussões, silêncio e frieza? É uma palavra
vai ser forte, gente, para nós refletir bastante. Que é por aqui que ele consegue destruir o projeto de Deus. É por aqui que ele consegue frear a igreja de Jesus. Muitas vezes a gente acha que ele vai vir aqui, vai fazer uns caçar. Não, ele vai agir em silêncio lá na nossa casa, na nossa família. A gente acha que ele vai agir só em quem não conhece Jesus. Não, ele age em quem conhece Jesus. Em quem não conhece Jesus, em quem não teve essa oportunidade de estar na palavra, ainda não oferece perigo para ele. Mas a igreja que somos nós, a família igreja que somos nós, no macro, formada aqui, e a igreja separada em cada lar, como famílias individuais, ele vai investindo. Cada dia ele vai investir numa, vai investir em outra. Por que isso? Porque Deus criou a família antes mesmo da igreja. Se você for lá no início da criação, Deus criou Adão. Falando nisso, nós estamos hoje com o nosso pastor Adão, hoje conosco, né? E falando de Adão, já olhei para o pastor Adão, lembrei do pastor Adão. Deus criou Adão e viu que não era bom o homem viver só, e quis iniciar ali o projeto família. E ali ele cria Eva, e ali começa a ser a primeira família. E depois de ele criar essa primeira família, ali também começa a investida do inimigo. Por isso que eu quero abrir teus olhos essa noite, porque se ele investiu lá no início, você acha que ele parou de investir hoje? Ele foi lá e investiu em Eva, ele mentiu, ele enganou a Eva. Eva chega para o seu marido já confiando na sua esposa, já entregue a sua esposa, os dois amigos, e ele chega desapercebido e pum, cai na cidade do inimigo. E ali entra o pecado, ali entra a desobediência. E ali ele sai comemorando, dizendo que conseguiu o seu primeiro sucesso e achou que tinha destruído o projeto de Deus. Lá na frente o Senhor dá um tapa na cara dele, né? Vindo com o Senhor, o próprio Filho, resgatar a igreja. Mas hoje ele ainda continua investindo na família. A gente sabe que o primeiro casamento que teve foi celebrado pelo próprio Criador, né? Adão e Eva, ali o próprio Deus celebrou aquele casamento. Mas eu quero dizer para você que hoje o Senhor quer restaurar o altar da família e curar lares que estão à beira da desintegração. Se eu pudesse colocar um tema nessa administração, seria famílias à beira da desintegração. Famílias em desintegração. É o que a gente tem visto hoje. Ou só eu tenho visto? Quantas vezes vocês vê alguém comentando, pô, ali, meus vizinhos ali estão brigando demais. Ou, meu vizinho se separou da sua esposa. Os filhos agora estão sofrendo. Aquela casa ali só tem briga todo dia, discussão. Aquela casa ali entrou vícios e está destruindo com a família. E Deus disse, não, eu posso dar um basta nisso. Aquele que olhar para mim, acreditar em mim, aquele que crê em mim, que entregar sua vida para mim, de verdade, confiar no Senhor, vai fazer a transformação. O Senhor fez na minha vida, o Senhor fez na tua vida, e Deus pode fazer em todas as famílias que você crê e acreditar. E Deus pode fazer na tua família. Quem sabe ainda você está colhendo algum vestígio de ataques do inimigo. Porque ele não vai desistir. A tua família hoje pode estar bem, mas presta atenção que ele pode chegar amanhã e querer investir. Se você não estiver cheio da presença de Deus, se a sua família não estiver por completa cheia da presença de Deus, ele vai atacar naquele que está abalado. Outra ministração eu falava aqui das investidas do lobo quando chega para atacar um rebanho das ovelhas. Ele não entra no meio das ovelhas.
Ele vai começar a analisar qual é a ovelha que está mais ferida, qual que está mais desgastada, qual que está mais cansada, e vai fazer uma investida para poder afastar ela do rebanho, do aprisco, e depois que ele afastar ela, ele vem abocanha e leva. E aí é a mesma coisa que ele faz quando a gente consegue enfraquecer um irmão, consegue enfraquecer a irmã e tirar de dentro da igreja. Consegue enfraquecer, consegue botar coisa na cabeça, mentiras, porque ele mente todo o tempo. Ah, não gostam de mim, ninguém me olhou. É mentira. Mesmo que isso tenha acontecido, não importa, porque quem deve olhar para você, que é o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, está olhando para a tua vida. E você tem um grande valor para a vida dele. Então não se importa se olharem para você, se olharem de cara feia, se não olharem. Isso tem afastado muitas pessoas da casa de Deus. Lembre que você é muito importante para Jesus. Primeiro item que eu queria falar sobre família. A família é o alvo principal do inimigo. Isso você tem que ter ciência. Temos João 10, 10, meu irmão. Daniel. João capítulo 10, versículo 10, fala a palavra bem conhecida. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Não tem outra coisa que ele venha fazer dentro da minha casa, dentro da tua casa, ou dentro do teu trabalho, onde você estiver. O projeto de Deus é para que você tenha sucesso e vida em abundância. O projeto de Satanás é destruir tudo que Deus tem preparado para mim e para você. Então o ladrão, que é o nosso inimigo, vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, e uma vida plena que satisfaz. Isso o Espírito Santo vem fazer. Isso Jesus vem fazer. Então se o inimigo tem essa promessa para ti, de vir para roubar, matar, destruir tudo que está dentro da tua casa, o gafanhoto, trazer destruição, trazer discórdia, trazer separação, a segunda parte fala que Jesus veio para lhes dar vida e uma vida plena que satisfaz. Agora a pergunta: qual parte você vai escolher? Porque aqui não depende de Deus. Aqui depende de mim, como um homem, como uma mulher, que acredita ou não acredita em Deus. Por isso que José está falando lá no início, a qual Deus eu vou escolher servir? E hoje aqui a gente tem dois deuses. Ou Deus de Baal, ou Deus verdadeiro. E o muro. O muro é aquele que fica, não sei se eu vou na casa de Deus, se eu fico na igreja, ou se eu vou em outro lugar. Eu vou ficar aqui. Eu não vou em lugar nenhum, eu estou no muro. Está no lado dele. O muro pertence ao inimigo. Já contei aqui várias vezes a historinha do muro, o menino lá em cima, e Satanás de braço cruzado, e Jesus sorrindo, sorridente, diz: desce, vem para cá. E olhava para Satanás sério, olhando para ele, e Jesus sempre tentando agradar ele, chamando ele, e aquele menino tem uma certa... ficou desconfortável, porque que um fazia tanta questão que ele descesse e o outro não. E aí o menino pergunta: por que aquele lado me chama tanto e tu não? E ele só traz uma simples resposta: porque o muro me pertence. Então se você está no muro, você está vivendo tudo aquilo, pronto para viver tudo aquilo que o inimigo vem com promessa: matar, roubar, destruir a minha família, roubar a minha paz, roubar a tua felicidade, roubar teus sonhos, teus projetos. Isso é uma promessa dele, mas o único que ele não consegue destruir, não consegue derrubar é Jesus Cristo. E se eu estiver em Jesus, se a minha família toda estiver firmada, orando junto, jejuando junto, tua casa está imbatível. Não porque você é alguma coisa, mas porque a presença do Espírito Santo está ali. Inimigo nenhum, Satanás, e anjo decaído, demônio, ninguém pode contra a tua vida, porque o Senhor zela por você e pela tua casa. O inimigo sabe que se quebrar o teu lar, ele destrói gerações. Olha só a investida dele, como ele não é burro. Se ele destruir a tua casa, ele para as próximas gerações. Se ele tira, exemplo, a minha família da igreja, meus filhos futuramente vão olhar meu reflexo, meu exemplo, também vão sair. Ou, se estiverem na rocha, talvez não.
Mas se forem pequenos, como estão lá aprendendo agora na escola bíblica lá, não tem opção, não vão vir mais. Automaticamente a próxima geração começa a ser freada, começa a entrar numa geração de decadência. Então o inimigo vai tentar fazer isso. Como é que ele começa? Ele não começa de uma forma, por isso que eu digo, ele não vem de vermelho, com guampas, com aquele monte de coisa, ele não vem de raivoso. Não, ele vem de uma forma bem sutil. Primeira forma que ele pode vir: o marido e a esposa deixam de conversar. Você acha que é normal o marido e a esposa deixar de conversar? É normal? Primeira investida dele: ele tenta afastar o marido e a esposa de ter diálogo. Não conversam mais dentro de casa. E aí ele começa a minar ali já. Segundo, forma sutil: o tempo juntos é substituído por redes sociais. Quem não? Estou aqui eu com os 2 braços, 2 pernas. Quantas vezes eu caio nessa? É um momento às vezes que a gente trabalha tanto, tem pouco tempo às vezes para ter um momento de qualidade, e aquele pouco tempo que eu tenho um momento de qualidade com a minha família, dentro de casa, eu resolvo pegar o telefone de um lado, a esposa pega do outro, o filho do outro, e ficam em cada peça, ninguém se fala. O inimigo está ali sutil ali. Fica mais um pouquinho, mais um tempinho. Família passa a já não se conhecer mais. As famílias passam a não ser mais gostar do que um gosta, do que o outro gosta. Chega um ponto que ela pergunta, eu pergunto para ela: mas que roupa é essa? Eu já tenho há tanto tempo, mas não tinha reparado. O que eu tenho reparado? O que você tem reparado? O amor dá lugar ao costume. Os filhos crescem sem ver o altar do lar. Aquele altar que a gente monta para Deus, aquele altar, sabe, que não é aquele algo físico, gente, mas é aquele tempo de qualidade. Vamos chegar aqui no almoço, vamos falar uma palavra. Vamos chegar aqui no café, vamos falar uma palavra. Vamos chegar aqui no almoço, vamos falar uma palavra, vamos orar, vamos fazer uma campanha juntos, a família toda em jejum. O altar está abalado, o altar está se destruindo dentro da casa do Senhor. E ele tem conseguido isso. Satanás não teme uma igreja cheia. Por isso que eu não me preocupo se a nossa igreja está lotada ou está com 5 já. Tem coisas muitas vezes que a vaidade ou a parte humana chega e diz assim: não, tem que ter tudo. Mas não. Cada coisa ao seu tempo. Por quê? Satanás não teme uma igreja cheia se ela for composta de famílias vazias. Se nós tivermos aqui 100 membros, 100 membros são 100 igrejas. Cada um de nós somos uma igreja. Formando, minha família são 4. São uma igreja com 4 pessoas unidas. Se todas essas famílias que estiverem aqui estiverem vazias de Deus, não adianta nada. Satanás não vai temer essa igreja. Mas se nós tiver aqui 10 famílias cheias da presença do Espírito Santo, obedecendo a palavra de Deus, fazendo tudo que o Espírito Santo tem delegado, se entregando, fazendo o seu ministério, cada um fazendo o que Deus mandou fazer, com dedicação, com amor, quero ver o inimigo conseguir investir. Ele vai tentar, vai bater e vai retirar. Vai tentar, vai bater e vai retirar. Mas Deus tem sonhos e Deus tem projeto. Deus quer famílias cheias da presença dele. Maridos sacerdotes, esposas sábias e filhos tementes. E isso tem mudado para outros nomes do que eu tenho falado. Filhos não respeitam pais. Filhos desobedientes, rebeldes. Isso são sinais que o inimigo tem conseguido vencer dentro do nosso lar. E é algo que a gente tem que ligar o sinal de alerta. Como é que minha casa está como igreja? Aqui é casa de oração, mas nós somos igreja aqui e lá fora. Se nós formos igreja perfeita aqui, ou quase perfeita aqui em casa, ser uma igreja totalmente imperfeita, não vai adiantar nada. A gente tem que buscar isso.
Provérbios 14:1. Tem aí, irmão Daniel. Fala sobre a mulher sábia. A mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. Essa é a missão da mulher. Essa é a missão da esposa. Por isso que o homem e a mulher andam juntos. A mulher tem essa missão de ser uma mulher sábia que vai edificar o seu lar com as suas atitudes, com suas mãos, suas próprias mãos ali. A insensata vai destruir com suas próprias mãos. E a mulher sábia edifica o seu lar. É uma mulher que caminha em direção do que o Espírito Santo conduz. Se a mulher estiver sendo uma mulher sábia e o marido totalmente desobediente, não vai funcionar. Se o marido for um homem que está buscando e a mulher não quiser buscar, vai dar problema. Automaticamente os filhos vão ficar no meio sabendo para que lado vão correr. Isso está acontecendo, gente, dentro dos lares. E a gente acha que é normal, e não é normal. O inimigo tem investido. Quero entrar sobre sinais de uma família em desintegração, para nós começar a perceber as investidas de Satanás. Vamos identificar alguns. Primeiro, falta de diálogo. O silêncio se torna mais comum que a conversa. Sabe quando aquela família que todo mundo conversava, ria, brincava, a mãe caía para cima do filho fazendo cosquinha, o pai também, e aquela casa alegre, daqui a pouco silencia. Daqui a pouco, se o filho fala, a mãe diz: cala a boca, eu não te aguento mais. É muito barulho. Aquela criança é projeto de Deus. Ela veio para alegrar aquela casa. E nós, muitas vezes, por causa da loucurada, da correria do dia a dia, muitas vezes a gente cai nessa cilada. A gente silencia, as casas não tem mais barulho. O único barulho que muitas vezes tem é gritaria de brigas. Segunda, sinal, a ausência de oração em família. O altar foi derrubado. Isso Deus tem falado bastante comigo. A oração em família. Às vezes minha esposa ora sozinha, muitas vezes eu oro sozinho, o Cauã muitas vezes ora sozinho. Ele quer que isso aconteça. Agora, quando a família unir junto, marido, esposa e o marido orar juntos, filhos orarem juntos, ele vai olhar e vai dizer: uma família que está na rocha, uma família que está toda ela no mesmo patamar buscando. Senão, ele vai sempre olhar para a família e vai dizer: qual ovelha que está mais frágil? É essa aqui? Então eu vou tirar ela para fora. Atingindo aquela ovelha, atinge a família inteira. Se atingiu um filho, a mãe fica desesperada, o pai fica abalado. Então temos que selar nossas casas. Temos que pedir para o Espírito Santo nos dar sabedoria no agir. O altar não pode ser derrubado. Se esse altar está derrubado essa noite, em nome de Jesus, esse altar vai ser recuperado, esse altar vai ser restabelecido por Jesus. Você tem que crer nisso. Outro sinal, falta de perdão. Pequenas mágoas viram grandes muralhas. A gente tem falado sobre isso, acho que mais de mês, sobre perdão, sobre fechar as brechas, fechar as portas. E esse sinal de falta de perdão dentro da família viram muralhas gigantes. Às vezes é bem baixinho, mas a gente não consegue ultrapassar por causa que a gente está amarrado. E o inimigo ele entra e planta as sementes, e as famílias, é irmão que não se dá com o irmão, é pai que não fala com o filho, marido que não fala com a mulher, marido com a sogra que não se fala com a nora, é o vizinho que não se dá bem, você não se dá com o vizinho. Ah, porque me disse isso e eu não falo mais. Amarrado, estamos algemados nisso. Então rompe essa barreira, libera o perdão. Foco apenas no material. Isso também é algo que tem atingido nossas famílias. O que é? O ter substitui o ser.
Eu corro mais atrás de ter do que corro atrás de ser. E para Deus é muito mais importante eu ser do que ter. Tanto que se fosse isso, eu não via famílias que têm pouco valor aquisitivo, mas cheias da presença de Deus, cheias da presença do Espírito Santo. E vejo famílias que são cheias de dinheiro, gente, mas que vão conversar com eles assim, diz: olha, eu daria tudo para ter uma família alegre, eu não tenho paz, eu não tenho nem vontade de voltar para casa. E às vezes a gente tem uma família humilde, mas cheia de Deus. Então não é o ter que vai trazer sucesso para tua casa, para teu lar. É o ser, quem eu sou, quem você é em Deus. Lembra que nunca é através de mim, é sempre através de quem Ele é, quem a gente carrega. Então, se eu não entender que eu preciso carregar Jesus, que eu preciso entregar minha vida para Jesus, que eu preciso levar a sério a palavra de Deus, eu vou correr o risco de ter minha casa destruída. Quem sabe você é cristão e a sua esposa não importa, começa por você. Nem que leve 1 ano você busca sozinho. Você e Deus, então você vai ver o que o Senhor vai fazer na tua casa. Se teu marido não é, você é buscando, venha buscar, busca, acredite. O Senhor vai fazer milagres. Outro sinal: pais ausentes e filhos carentes. A presença física, mas tem ausência emocional. Isso tem destruído os lares. Porque os pais acham que eu sou presente, mas só que está ali. Mas não faz um carinho no filho, não conversa com o filho, não sai com o filho para ir numa pracinha, para jogar um futebol, para tirar um tempo de qualidade. Esses filhos vão crescer emocionalmente abalados. E futuramente serão futuros pais frustrados e vão carregar traumas da infância, que vão chegar lá e vão ter problemas com a nova geração, com seus filhos e os outros filhos também. Então isso precisa ser quebrado, gente. Quem sabe você não diz eu te amo para o seu filho, diga eu te amo. Se você não diz eu te amo para o teu pai, diga eu te amo, para não ser tarde demais. O inimigo quer que você trave essa palavra na tua boca e um dia, quem sabe, seu pai está no caixão e você vai ter um remorso porque poderia ter dito mais eu te amo. Ou vice-versa, porque às vezes o filho vai antes e o pai depois fica se cobrando: eu podia ter tirado mais tempo. O que a gente faz hoje mais, que a gente vê lá na correria, talvez seja só lá fora, nós não fazemos isso, né? Não, eu tenho que trabalhar mais, e mais, porque eu tenho que dar o melhor para meus filhos. Talvez não seja isso que eles queiram. Talvez não seja o melhor iogurte que eles queiram. Talvez não seja a melhor carne que eles queiram, o melhor leite que eles queiram. Talvez eles queiram só 10 minutos da sua atenção. 20 minutos para sentar ali e brincar com eles. E o inimigo chega e diz assim na tua mente assim: diz para ele que tu não tem tempo, que tu está muito ocupado. E a gente acha que isso aí é Deus. Não, eu tenho que batalhar. Deus diz que eu tenho que suar. Confusão mental. Às vezes a gente acha que é uma voz e a voz é de uma pessoa e é de outra. A quem eu tenho dado ouvidos? Famílias desintegradas geram filhos inseguros e corações feridos. Gente, o que chega de pessoas para nós conversar com problema emocional, com problema estrutural, que a gente ouve comentários dos irmãos dando testemunho, que a casa tá assim, tá desse jeito, e se culpam, choram. E o inimigo muitas vezes diz: já era. Não era. Dá para recomeçar. Enquanto você está vivo, dá para reconstruir. Enquanto você tem tempo, dá para recomeçar. O Senhor nos está dando esperança essa noite. Espera que eu e você se posicione e mude o nosso jeito de pensar, mude o jeito de agir, mude as nossas atitudes. Uma ilustração eu trouxe para a gente mais ou menos entender. Se uma casa tiver uma rachadura, tá? Aquelas rachaduras que quebra,
até embaixo. O que a gente faz? A gente vai ali, bota só uma massinha e passa uma tinta bem grossa, uma tinta emborrachada, aparentemente fica bonito. Não fica? Mas o problema não está na parede, o problema está na fundação, está no alicerce. Se o alicerce não for reconstruído, o alicerce não for fundamentado, a parede vai rachar de novo e mais, a casa vai cair. Então não se preocupe com as paredes, se preocupe com o teu alicerce. O teu alicerce tem que ser Jesus. O teu alicerce tem que ser a palavra. Não existe outro alicerce, gente. Eu caminhei 27 anos sem conhecer Jesus. Andei por todos que é buracos que você imagina. Fiz tantas coisas erradas que você nem acredita que eu fiz. Vivi 27 anos no Espiritismo, entregando oferendas a tudo que é entidade que eu acreditava ser Deus na minha vida. E eu era uma pessoa vazia. Pensei em me suicidar 2 vezes e ninguém sabia disso. Até um irmão sempre investindo na minha vida, falando de Jesus. Eu humilhava ele, xingava ele falava de Jesus, eu humilhava ele, mandava ele sair de mim, dizia que, cara, não me interessa ter o Jesus. Eu falei de tudo com esse irmão. Hoje é um dos meus melhores amigos, teve um dia que ele teve aí. Um evangelista nato, sempre investindo, sempre acreditando. Depois ele falou, quando eu me converti, ele disse que na lista de colega, ele era colega de trabalho, na lista dele de conversão, pelo grau de dificuldade aos olhos dele, eu era o último da lista. E eu me converti antes dos outros. Esse é o meu Jesus. Esse é o nosso Jesus. Mudou, fez metanoia na minha mente, transformou meu jeito de pensar, fez eu acreditar nele. É difícil mudar a mente de uma pessoa que acredita em outros deuses se não tiver um encontro verdadeiro com Jesus. E eu não me arrependo, gente. Ao contrário, hoje eu digo para as pessoas, acreditem. Não existe outra forma de ser feliz se não tiver com Jesus. O resto é falsa, momentos momentâneos de felicidade. Assim é o lar que tenta parecer bem, mas não trata o coração. Se a gente tiver com a parede rachada sem arrumar o fundamento. Terceiro item, Deus quer restaurar a tua casa, aleluia. Glória a Deus. Vamos ver o que a gente precisa fazer? Salmo 127, verso 1. Está ali já, nosso irmão Daniel, está rápido um gatilho. Se o Senhor não for o construtor, oh, glória a Deus, olha o que o Senhor está falando, acabamos de falar da parede. Se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a vigília da sentinela. Glória a Deus, quem é que precisa ser seu alicerce? Se ele diz que ele tem que ser o construtor da casa e eu sou o templo que ele vai habitar, você acha que ele vai querer que o templo que ele vai habitar seja feito por mãos humanas? Até porque, se você não sabe, você e eu fomos criados pelas mãos dele. Do pó fomos criados. Recebemos o fôlego da vida, o espírito da vida através das nossas narinas. Recebemos uma alma, cada um de nós, somos compostos por corpo, alma e espírito. Se eu e você morrer, o seu corpo volta para o pó, o espírito volta para Deus e a sua alma vai para onde você escolher aqui. Então, o que você decidir hoje, se você vai deixar o fundamento ser Jesus ou não deixar o seu fundamento ser Jesus, vai definir sua salvação ou não. Existem 2 lugares. O pastor Daniel, se estivesse aqui, ia estar falando, porque ele prega direto. É céu e inferno, não existe outro. Se eu não estiver com Jesus, gente, é condenação. Porque foi ele que pagou o preço, mas ninguém quis pagar o preço pela essa obra. E pagou na cruz do Calvário com o seu próprio sangue. Através daí nós conseguimos novamente falar com Deus. O véu se rasgou. Antes tinha que ser com sacrifício de animais, tinha que ser... Por isso que muitas vezes a humanidade ainda não sabe disso. Eles não conhecem, muitos não conhecem. Por ignorância não conhecem a palavra. Mas eu fazia isso antes. Sacrificava galinhas, sacrificava cabritos, porque achava que o Deus precisa receber aquilo para que meus pecados fossem aceitos, para que minha vida mude, aquilo ali vai definir. Mas não sabe que o maior sacrifício já foi pago em Jesus Cristo.
Esse sangue me justifica dos meus pecados. Esse sangue é capaz de mudar a minha história. Mas eu preciso deixar que esse sangue me lave. Eu preciso me cair diante do altar do Senhor e dizer: eu quero esse Jesus para a minha vida. Eu quero que tu mude minha casa, Jesus. Eu quero que tu transforme a minha história. Eu quero que tu entre lá na minha casa, na minha família, e mude a história da minha família. Ele pode fazer isso hoje, se você acreditar. A restauração começa quando Deus volta a ser o centro. Não é o dinheiro, nem o conforto, nem o sucesso. É o Senhor. O centro tem que ser o Senhor. Não é o teu carro, que você tem um carro, o melhor carro que vai ser o seu sucesso. Não é a tua casa que vai ser a casa mais bela da rua, que vai ser dizer que você é um homem e uma mulher de sucesso. Não é porque você tem o melhor trabalho que você diga: eu ganho o melhor salário, eu trabalho nesta empresa e eu tenho um bom convênio, eu tenho um convênio médico, eu tenho um melhor vale alimentação. Isso não define nada se não tiver Jesus. Quantas pessoas que você conhece que tem uma vida, parece a nossos olhos, plena materialmente, e você chega o resultado para você que se suicidou, se matou. Mais uma menina na nossa cidade se tirou a própria vida ontem, né? Lá na Vila Maria, na João Juliano, uma menina nova, se eu não me engano, no status dela ali, ciências contábeis de novo, a terceira estudante de ciências contábeis tira a sua vida. Não sei se ela estuda na FURB também ou em outra faculdade, mas ali diz, não sei por que motivo ela tirou a sua vida, mas com certeza é porque a aparência por fora era bonita, mas por dentro estava vazio. Se você está vazio, você fica à mercê de um espírito de morte vir bater na tua porta e dizer para você que é mais fácil você tirar a sua vida e você achar que é Deus que está falando. Deus nunca pensa e diz para você desistir. Nosso Jesus sempre diz: te coloca de pé, e se você não conseguir, Ele levanta você. E se você não conseguir caminhar, Ele carrega você no colo, se preciso, até você poder se sustentar sozinho. A única coisa que você precisa fazer é dizer: eu quero. Mas de coração, gente. Muitas pessoas dizem que querem, vêm, escutam a palavra, vão embora e continuam fazendo tudo de errado. Não é isso que Jesus quer para a nossa vida. Ele quer que você acredite, leia a Bíblia e tudo que está aqui você pratique. Se você acredita mesmo em Jesus, pratique o que está aqui. Ele diz: não minta mais, não minta mais. Ele diz: não adultere mais, não adultere mais. Ele diz: não trapaceia mais, não trapaceia mais. Ele diz: te livra dos vícios, larga os vícios. Mas os meus amigos usam, o problema é deles. Você vai se libertar e você vai ser ferramenta para libertar os seus amigos. A Bíblia diz que você é sal da terra, você é a luz da terra, você é a luz que brilha entre as trevas. E quando você pisar em um lugar que estiver contaminado dessa forma, as pessoas vão olhar para você de uma forma diferente e vão dizer: o que ele tem diferente? E você vai olhar e vai dizer: para com isso. Isso um dia destruiu a minha vida, mas hoje Jesus me resgatou e pode te resgatar. Vem comigo, deixa eu te levar em um lugar que vai mudar a tua história. Não é a igreja Peniel que vai mudar a tua história. Eu não estou falando de placas, estou falando de Jesus. Leva a pessoa em qualquer igreja que estiver mais próxima da sua casa. Leva ela, senta com ela e acompanha ela até o batismo, até ela se firmar, até o Espírito Santo convencer ela totalmente do pecado, convencer do mal. É o único que pode convencer você da transformação, do renovo, da aceitação de Cristo. É o Espírito Santo, e Ele está aqui essa noite. Volte a orar juntos. É um clamor que eu faço, é um clamor que o Senhor faz para a tua família. Volte a orar juntos. Se você parou, volte a orar juntos. Pega a mão da tua mãe, pega a mão do teu pai, pega a mão do teu filho e diz para Satanás: minha casa é um muro blindado, Satanás. Nós, quando um estiver orando, todos vão estar escutando o mesmo, o que o outro está orando. Eu não sei quais os sonhos que minha esposa está orando, porque muitas vezes eu não oro junto com ela. Como é que eu vou ajudar em oração se eu não sei?
Eu não sei o que meu filho tem pedido a Deus e porque eu não tenho orado junto com ele. Agora, se eu souber, não é mais fácil orar junto com ele e pedir junto. O mundo espiritual é muito mais real do que a gente imagina, gente. Dentro da nossa casa lá, a gente está dentro da nossa casa e está recebendo ataque todos os dias. Mas a gente, muitas vezes a gente não está no espírito, a gente não está vendo isso. Ataques espirituais. Você estava tudo bem, daqui a pouco uma dor te toma teu corpo, você não sabe o que é. É normal, às vezes é ataque. E você ora. Eu dei testemunho aqui que meu cachorro estava caindo pelos cantos, meu bichinho fica dentro de casa com nós, é como se fosse uma criança para nós. O bichinho estava super bem, daqui a pouco ia comer e cambaleava, caía. Fui dar banho nele, cambaleava e caía. Eu disse, cara, não é normal isso. Eu ainda falei para a família, ela disse que orou. Eu orei por ele e ele não teve mais nada. Ataque espiritual no animal. Não consegue atacar nós, ataca o animal, porque se atacar o bichinho de estimação e ele morrer, vai entristecer você, e é o que ele quer. Ele quer ver você chorar, ele quer você, a família ver desesperada, um pai olhando o filho na droga e chorando por causa do filho, uma esposa olhando pelo marido que está no boteco bebendo, enchendo a cara. É isso que ele quer. A mulher que não volta para casa e anda nos bailes aí, nos botecos da vida. É isso que ele quer, ele se alegra com isso. As meninas novas caindo na prostituição. É festa no mundo das trevas. É a ordem dos demônios a saírem e atacar os lares. Todos os dias tem ordens aos demônios. Vai e destrua o máximo de casas que vocês puderem. E eles cumprem ordens. Da mesma forma que os anjos do Senhor cumprem. Eles têm que cumprir as ordens. E se eles não conseguem, eles voltam para o inferno e assim atormentados. Então eles não querem voltar para lá. Por isso que muitas vezes a gente fala de demônios hereditários. Não existe, eu não creio em pecado hereditário. Mas demônios que atacam hereditariamente eu creio. Aquele demônio que a pessoa morreu porque aquela pessoa estava entregue a um vício forte na vida dela. Muitas vezes aquele demônio não vai voltar para o inferno, ele vai tentar quem? Alguém da própria casa, alguém que ele já conhece, que ele convive ali. Muitas vezes a gente vê o histórico do pai era assim, o filho é assim, o neto é assim. Precisa se quebrar essa maldição. E quando que a igreja vai se posicionar? A tua casa está assim, você vai se posicionar quando como igreja? Se você está passando por isso, é momento de dar um basta nisso. Uma família que ora unida permanece unida. Traga de volta o culto doméstico. Quanto tempo eu não faço? O Senhor falando comigo nessa palavra, eu me cobrando isso. Eu digo que vou fazer, e passa dias, eu não tenho tempo, é uma correria. Quanto tempo eu não faço um culto doméstico na minha casa? Sentar ali na Bíblia, na palavra, na mesa ali com todo mundo e uma palavra curta, um verso, um versículo, debater no versículo, comentar alguma coisa. Ore pelos seus filhos, ore pelo seu casamento. Quanto tempo você não ora pelo seu casamento? Quanto tempo, quem sabe, você não entrega os seus filhos ao Senhor de verdade, orando: Senhor, eu quero assim, Senhor, eu sonhei assim, eu sei que antes de ser meu sonho, é os teus sonhos para a vida da minha família. Eu quero ver toda a minha família no teu altar, Jesus. Eu quero ver toda a minha família te servindo, Jesus. Eu sei que tu podes, mas eu preciso fazer a minha parte. Em oração, em jejum, em entrega. Mateus 18:20, também, irmão, está ali já, Daniel. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Família. Se nós estamos nossa família 4, 5, 6 ali, todos acreditam no Senhor Jesus, tem uma vida entregue, se todos orarem, se unirem em forças, irmãos. O diabo tem medo disso. Por isso que ele não quer que aconteça. Por isso que ele quer que o pai mande o filho embora. O filho chega e diz que não quer mais ficar nessa casa, não aceita regras. Tudo investida do inimigo. Obediência, Deus manda obedecer. Obedeças, honra teu pai e tua mãe, diz a palavra de Deus. Obediência. Se eu não consigo obedecer meu pai, eu vou obedecer a Deus.
Ele é nosso Pai Celestial. Reacenda o amor e o respeito. O amor é uma escolha diária. Amor é escolha. Não é sentimento que, eu peço para Deus, Ele vem. Não, é escolha diária. Eu preciso escolher amar. Se te falaram que você vai para o joelho e ora e pede amor, mentira. Você tem que escolher amar. Um dos lemas da nossa igreja, como nós vamos trazer para cá em nome de Jesus, é servir como Jesus serviu, amar como Jesus amou. E do outro lado, proibir a entrada de pessoas perfeitas, porque todos nós somos imperfeitos, mas em busca de uma perfeição em Jesus Cristo. Casamento não é baseado em sentir, mas em decidir amar. Quantas vezes você tem vontade de matar teu marido? Quantas vezes você tem vontade de matar tua mulher? Principalmente na hora de uma discussão. Não acontece discussão no lar cristão, também acontece. Mas se você não deixar esse sentimento vir lá de dentro, assim, não, eu preciso amar. Não importa o que aconteceu, eu decidi amar. Eu preciso amar, eu preciso deixar esse sentimento ser maior. O diabo, ele consegue, o inimigo, o espírito negativo, o espírito maligno, quando está ali, ele consegue identificar esse sentimento. E o amor derruba ele. Então bota uma coisa na sua cabeça. O amor destrói qualquer seta inflamada do inimigo. Porque se você ama, você cuida. Se você ama, você senta junto. Se você ama, você para ouvir. Eu tenho pedido para Deus trabalhar isso na minha vida. 1 Coríntios 13, 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor. Preciso decidir isso na minha vida. Se você ama de verdade, você sofre junto, você crê junto, você espera junto e você suporta tudo. Teu vizinho chega e diz assim, separa, e Deus diz assim, eu reconstruo. Teu parente chega e diz assim, larga, e Deus diz, eu amparo, eu mudo a história. Quem que você vai acreditar? Liberte o perdão. Perdoar não é esquecer o que aconteceu, é deixar Deus cuidar da ferida. Isso não é algo que a gente consegue facilmente, por isso que a gente precisa de Deus. Não é algo que a gente chega e diz assim, eu perdoo. Porque se disser eu perdoo com a nossa forma, é só uma casca. Toda vez que mexer vai doer. Mas quando vir de Deus, vai ser uma ferida cicatrizada que não vai doer mais. O perdão cura o coração e abre espaço para o Espírito Santo operar. Deu para entender que se você tiver com uma magoinha agarrada aí dentro, você tiver com uma ferida, um perdão não liberado ou não recebido, você está amarrado, o Espírito Santo não consegue operar totalmente na sua vida, não consegue ser uma plenitude na tua vida. Então escolha perdoar, liberte o perdão, reconstrua o seu lar, reconstrua o seu altar. Lá como Elias no Monte Carmelo, precisamos reconstruir o altar quebrado. Famílias fortes têm altares firmes. A gente precisa, depende de nós isso aí, de enxergar o mundo espiritual e se posicionar, gente. Voltar a viver espiritualmente, forte espiritualmente. Já estamos caminhando para o final. Quero falar sobre resultados de uma família restaurada. Agora Jesus já operando, agora Jesus já estando pleno, agora você já tendo entregado a sua confiança para Jesus, entregado a tua vida, entregado. Quem sabe você chegou aqui e até hoje você tentou lutar com a tua força. Quem sabe você chegou aqui e até hoje você tentou fazer com o teu braço, eu consigo, eu vou fazer essa estratégia, eu vou fazer assim, vai dar certo, mas até hoje deu errado. Quem sabe você hoje escolhe mudar de estratégia, deixar na mão de Jesus, entregar a tua vida para Ele, dizer assim, a partir de agora é do teu jeito. Até hoje eu lutei do meu jeito, não deu certo, deixa eu tentar dessa forma, vou entregar do teu jeito, o que tu mandar eu fazer, eu vou fazer. Eu vou me entregar a minha vida, vou entregar minha família para Ti. Quando o lar volta a servir ao Senhor, a presença de Deus volta a habitar.
Quando o inimigo invade, toma conta, o pecado invade, as coisas mundanas, aquelas coisas sujas estão fazendo parte da tua casa, o Senhor não consegue ficar ali. Ele fica ali fora, ali, assim, ó. Eis que estou à porta e bato. Se Deus abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei contigo. Vai limpar a casa toda, vai sentar com você e vai jantar com você. Você quer Jesus jantando com você? Deixa ele limpar a casa, porque a casa suja ele não vai ficar. Ele pode até dar um toque ali, pode até fazer uma visita, mas o Espírito Santo não vai ficar na casa suja. Ele vai te vir. Sabe aquela vozinha no teu ouvido que você acha que é coisa da minha cabeça? Pare de usar isso. Acho que eu estou ficando louco. Não é loucura, é Deus, o Espírito Santo dizer para você: para. Hoje eu estava vendo um vídeo, mandei até para a Maria e para o Clayton. Pastor Leonardo Salles, eu gosto muito de acompanhar o ministério dele, um homem que tem um chamado forte na parte de revelação. E ele começou a entregar toda a revelação para aquele menino, para aquele rapaz. E a última delas, ele olha e diz assim: o que Deus mandou tu falar quando você olhou 30 minutos no espelho? Tira os brincos. E aquele rapaz começou a tirar os brincos de uma orelha, tirou os brincos da outra. E aí ele olhou para o pastor e disse assim: eu achei que era da minha cabeça. Nunca é da tua cabeça, é Deus. Nunca vai ser a tua cabeça. Se você entender que Deus está no controle da tua vida, nunca vai ser a tua cabeça, sempre vai ser Ele falando. Agora basta você obedecer ou desobedecer. O ambiente, o resultado de uma família restaurada, o ambiente muda. De brigas para louvor. Era só brigaçada, agora é louvor. É paz, é hinos tocando. É passarinhos. Até os passarinhos vão embora, gente, quando não tem uma casa de briga. Essa brigaçada, nem passarinho posa na janela mais. Até os passarinhos sentem um peso naquela casa, passa para longe, porque são criação de Deus, são animais criados, cheios da presença de Deus também. Quando a gente está vivendo assim, a gente não consegue nem olhar para as coisas que Deus criou, tu não consegue olhar para um passarinho, tu não consegue olhar para uma vida, tu não consegue olhar para um riacho, tu não consegue ir para a beira de uma lagoa e dizer que coisa linda essa criação de Deus, porque você não consegue viver isso, porque você está vivendo num buraco onde o inimigo colocou você e a tua família. Resultado de uma família restaurada, os filhos aprendem o caminho da fé. Você tem ensinado os teus filhos o caminho da fé? Não teve essa oportunidade ainda? Hoje, essa noite, é a noite de você mudar essa chave. A partir de hoje eu vou ensinar meus filhos no caminho da fé. Eu vou ensinar para eles quem é Jesus. Eu vou trazer eles para o culto kids. Eles estão ali no fundo, ali, não estão brincando. Eles estão aprendendo a palavra. Muitas vezes, vai ser eles que no momento de fragilidade minha e sua, que vão chegar e dizer assim: não, pai, não desiste, me leva para a igreja. Pai, eu quero ir. Pai, eu quero ir participar. E você está naquele momento de fraqueza. Tá, vamos embora, filho. Vai chegar aqui e Deus vai falar com você de novo. Então, acredite que o seu filho é uma ferramenta do Senhor. Você tem responsabilidade sobre os seus filhos, são heranças de Deus. E o Senhor vai cobrar de mim e de você tudo que a gente ensinar para nossos filhos. Será que estou ensinando coisas boas, coisas ruins? Vai chegar um dia que todo joelho vai se dobrar perante Deus. Seja crendo em qualquer coisa, vai se funcionar. E Ele vai dizer para mim e para você: mostra as tuas mãos. E a família se torna exemplo e testemunho vivo. Oh, glória! É isso que o Senhor espera de mim e de você. Que a tua família seja alvo das pessoas falar: realmente aquela família ali é uma família de Deus. A gente tenta falar para eles essas coisas, mas eles estão firmes. Eu já até xinguei ele, mas quando eu precisei de uma oração, ele veio aqui e orou pela minha família. Ele não tinha motivos nem para olhar na minha cara, mas ele sempre veio aqui e nunca olhou pelas coisas que eu falei para ele. Ele estava sempre posicionado como um homem e uma mulher de Deus. Que exemplo aqueles filhos. Vou dar um exemplo de seu Adão. Que passa as pessoas, que exemplo os filhos de seu Adão. Mas quem sabe se ele não tivesse dedicado a vida ali ensinando eles, seriam exemplos para as outras pessoas? Talvez não. Então vale a pena a gente investir, vale a pena a gente não se entregar.
vezes eu me cobro, gente. Eu estou aqui em cima pregando para vocês uma palavra que foi pregada para mim. Quantas vezes eu estou em casa assim, sempre que eu faço culto no domingo de manhã, e às vezes nós temos o culto na sede de noite, e eu estou exausto, porque eu trabalhei a madrugada inteira, vim para cá sem dormir, e aí de tarde às vezes tu quer ter um momento com a família, e chega de noite, não, agora eu preciso descansar para ir trabalhar novamente de noite, e a minha filha diz, pai, mas eu tenho ensaio. Eu disse, pá, filha, não está todos os domingos agora. Eu disse, o que eu estou falando? Depois que eu falo, eu fico refletindo, não falo nada para eles. Eu disse, o que eu estou fazendo? Se ela não for lá dançar, ela vai fazer outra coisa, o menino vai chamar ela para fazer outra coisa. Quantas meninas a gente está vendo acabando com a vida nesse TikTok, fazendo essas danças promíscuas, essas danças de sensualidade que o diabo já vê e diz assim, encomenda. Já falei aqui que os pedófilos estão encomendando as crianças, gente. Estão sendo raptadas porque estão se expondo nas redes sociais. E minha filha querendo dançar e muitas vezes fazendo corpo mole. Eu disse, não, bora agora, se eu não posso ir com minha esposa, leva ela. Mas ela tem que ir. Ou meu filho tem que tocar. Quantas vezes eu disse, mas vai tocar todos os domingos agora, cara. Tem mais gente para tocar. E ele disse, pai, mas eu gosto. Eu disse, o que eu estou fazendo? Deus deu talento, o Espírito Santo está enchendo ele da presença dele para que ele possa ser ferramenta. E eu estou querendo jogar areia. Porque eu estou cansado. Olhando só para mim. O Senhor chama eu e você para olhar mais para os outros. Tudo aquilo que Ele deu para mim, para você, de dom, não é para você, para a tua casa, não é para usar lá fora, lá. Se Ele deu o dom de cura, vai orar no hospital. Se Ele deu o dom de cura, vai invadir os lares. Se Ele deu o dom de oração, de libertação, vai orar pelas pessoas que estão cativas. Se Ele deu o dom de você de maravilhas, vai alegrar a vida das pessoas. Quem tem o dom de maravilha é onde ele chega e impacta o ambiente. Tem PGP, uma quinta acima, não, eu não preciso ir, PGP. Precisa. Você não sabe o que acontece lá. Às vezes você está precisando de uma cura, vem aqui e aí Deus escolhe curar você lá. Às vezes você está esperando eu orar pela sua vida, você ser curado, você é curado através do louvor. O louvor cura, liberta também. Salmo 128 diz assim: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Verso 2: você comerá do fruto do seu trabalho, será bem-aventurado e próspero. A sua mulher será como a videira frutífera dentro da sua casa, e os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Somente quando eu e você entregar, eu e a sua família verdadeiramente ao Senhor, somente quando eu e você, a tua família completa, entender que nós precisamos fazer juntos, precisamos orar juntos, precisamos buscar juntos, precisamos aprender a palavra juntos, ler juntos. Isso a gente só vai colher se a gente estiver vivendo juntos. Enquanto o diabo está tentando dividir dentro da nossa casa, eu no celular, minha esposa no outro celular, meu filho no outro celular, o outro no videogame, a gente está perdendo tempo de viver aprendizado no Senhor, vivendo momentos de, quem sabe, ser batizado do Espírito Santo dentro da nossa casa. Já estou concluindo. Não dá vontade de ir embora. Josué viu um povo se afastando. Por isso que Josué chegou a essa conclusão. Josué não chegou a essa conclusão porque ele viu, porque o Senhor mostrou para ele. Quem sabe o Senhor está mostrando para você essa noite essa oportunidade de mudar o quadro. Quem sabe essa noite o Senhor está dizendo para você: mais uma oportunidade eu te dou para mudar essa história. Josué viu o povo se afastando, mas tomou a decisão firme: eu e minha casa serviremos o Senhor. Você precisa tomar essa decisão firme essa noite. Não importa o que está acontecendo lá. Não importa se está tudo destruído, se já está pronto, se o papel já está preparado para a assinatura do divórcio. Não importa se o filho já determinou que está rebelde, não importa. A última palavra vem do Senhor. A última palavra vem do Espírito Santo. O que está morto ressuscita.
Lázaro já morreu, já tinha morrido há 4 dias, e a irmã dizia, já tem mau cheiro, e Jesus disse, Lázaro só dorme, tirem a pedra. E quando ele tira a pedra, a mão humana tira a pedra, Jesus não tira a pedra, Jesus dá ordem e tira a pedra. Alguém tirou a pedra, Jesus traz com uma palavra, Lázaro sai para fora, e Lázaro sai embrulhado em ataduras, e Jesus diz, tirem todas as ataduras e levem ele para casa. Ressuscitou depois de 4 dias podre. E você acha que Jesus pode ressuscitar a tua vida? Não importa, depois de 1 mês, depois de 2 meses, se teu casamento está destruído, quem sabe você está 1 ano, 2 anos, 3 anos separado, Jesus pode restaurar. Se você crê nisso, se você acreditar ainda na sua família, o diabo quer que você desista da tua história. Hoje Deus te chama para essa mesma decisão. Não importa se o casamento está frio, se os filhos estão distantes, se o lar parece sem vida, Deus ainda tem poder para restaurar. Eu quero fazer algo diferente essa noite. Eu quero orar com você. Eu quero que você, se você quiser, se você crer nisso, eu vou fazer 2 apelos. Eu ia fazer um, mas o Senhor agora começa a dentro do meu coração. Eu quero o primeiro apelo que eu quero fazer. Se tem alguém aqui de nós, aqui ao meio de nós ainda, que não aceitou Senhor Jesus ainda como o único suficiente Salvador da sua vida ainda, de coração mesmo, de repente só assim, ouvi falar, mas essa palavra te impactou a tua vida. Quando eu estava pregando aqui, parece que teu coração saiu na boca e disse assim, é tudo para mim. Se você ainda não aceitou esse Jesus da forma que precisa aceitar, eu te convido essa noite, vem aqui na frente, eu quero orar pela tua vida, eu quero te entregar diretamente aos braços do Pai. Eu quero, em nome de Jesus, ser ferramenta agora para te conduzir diretamente aos braços do Senhor. Você precisa tomar essa decisão. Essa decisão é única. Esse é o primeiro apelo. O segundo apelo, eu quero chamar todas as famílias aqui à frente comigo. Todos vocês têm família. Venha junto aqui à frente, vamos orar.